Você já acordou no meio da noite sentindo que alguém estava cuidando de você? Uma presença que você não vê, mas que sabe que está ali, como um guardião silencioso. Hoje você vai descobrir algo que Padre Pio revelou em seus últimos anos de vida. Algo que ele guardou até ter certeza absoluta. Existem 5 tipos de pessoas que Satanás não ousa tocar. E não estou falando de santos distantes ou pessoas perfeitas. Estou falando de gente comum que fez escolhas específicas. Padre Pio via os demônios, não em sonhos, mas acordado, em plena luz do dia. Ele ouvia seus gritos, sentia o cheiro de enxofre quando eles se aproximavam. Mas também via algo mais bonito, almas tão brilhantes que os demônios recuavam como quem se queima ao tocar fogo. Ele sabia distinguir, num simples olhar, quem estava protegido e quem estava vulnerável. Se você sente que precisa dessa proteção agora mesmo, escreva nos comentários: Padre Pio, protege minha alma do mal. Não é superstição. É fé em ação. E fique até o final, porque a 5ª revelação pode ser exatamente o que falta na sua vida. Padre Pio não falava para impressionar plateias. Falava para arrancar almas das garras do inferno. E quando dizia que certas pessoas eram intocáveis, estava falando com a autoridade de quem lutou corpo a corpo contra demônios. A alma que pertence a Deus, ele costumava dizer, carrega uma marca invisível. O inimigo a reconhece de longe e foge, porque não suporta o fogo da graça. Mas quem são essas pessoas? Você está entre elas? Ou existe algo que você ainda não descobriu, uma chave que está faltando? Ouça cada palavra como se sua eternidade dependesse disso, porque talvez dependa. No silêncio da madrugada, quando todos dormiam no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio travava guerras que poucos conseguem imaginar. Não eram batalhas simbólicas. Eram reais, físicas, violentas. Houve noites em que os outros frades ouviram móveis sendo arrastados, gritos que não eram humanos, o som de algo sendo jogado contra as paredes. Quando abriam a porta da cela, encontravam Padre Pio sangrando, com marcas de unhas e queimaduras inexplicáveis. Mas ele nunca estava no chão, sempre de pé, crucifixo numa mão, rosário na outra. Os demônios podiam ferir seu corpo, nunca sua alma. E sabe por quê? Porque ele sabia algo que a maioria não sabe. Sabia exatamente o que torna uma alma impenetrável. Padre Pio não teorizava sobre batalha espiritual. Ele vivia isso. E foi justamente por causa dessa vivência brutal que ele pôde ensinar com tanta precisão sobre proteção. Quando alguém se aproximava dele, antes mesmo de a pessoa abrir a boca, ele já sabia. Sabia se aquela alma estava limpa ou carregada, se estava sendo atacada ou guardada. Tinha um dom chamado discernimento de espíritos. Não era adivinhação. Era ver o invisível como quem lê um livro aberto. E muitas vezes dizia coisas que assustavam. Você está carregando algo pesado que não é seu. Ou, continue assim, você está bem protegido. Esse dom veio do sofrimento, da oração sem fim, da união tão profunda com Deus que as fronteiras entre o visível e o invisível se tornaram transparentes para ele. E foi com esse dom que ele identificou os 5 tipos de pessoas que o mal não consegue alcançar. Agora preste atenção. Vou revelar a primeira, e talvez você se reconheça, ou talvez perceba o que está faltando. A primeira pessoa que Satanás não toca é aquela que vive em estado de graça. Padre Pio repetia isso como quem alerta sobre um incêndio. A alma em graça é território sagrado. O inimigo não tem permissão para entrar. Estado de graça não é ser perfeito. É estar livre de pecado mortal. É ter a consciência limpa. É ter se confessado com verdade e estar tentando viver bem. Quando isso acontece, algo muda na sua alma. Ela se acende, e essa luz não é poesia, é real. Anjos veem essa luz, santos veem, demônios também. Mas para eles, é como olhar direto para um farol aceso. Dói, queima, eles não conseguem chegar perto. Padre Pio explicava com uma comparação simples e brutal. O demônio é como um cachorro preso numa corrente curta. Ele late, rosna, mostra os dentes, mas só morde quem entra no raio da corrente. E sabe o que significa entrar no raio?
cair em pecado mortal e não se arrepender. Enquanto você vive em graça, a corrente não alcança você. Pode haver barulho, pode haver medo, mas não há ferida real. O demônio fica do lado de fora, impotente. A confissão é a tesoura que corta essa corrente. Cada vez que você se confessa de verdade, com arrependimento sincero, você renova a luz na sua alma. É como acender uma lâmpada que tinha se apagado. Padre Pio insistia: confesse-se pelo menos uma vez por semana. Não por obrigação religiosa, por estratégia de guerra. Ele sabia quanto estrago o demônio faz em 7 dias. Quantas mentiras ele planta, quantas tentações ele multiplica, quantas sombras ele espalha. A confissão frequente é limpeza de terreno, é não dar tempo para o mato crescer. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo, sem mentira. Quando foi sua última confissão? Semana passada? Mês passado? Ano passado? Ou já nem lembra mais? Se você sente peso, inquietação, insônia sem motivo, pode ser que sua alma esteja pedindo limpeza. Pode ser que o inimigo esteja perto demais porque você saiu do estado de graça. Mas a boa notícia? Voltar é simples, rápido. Basta coragem. Basta ir até um padre, abrir o coração, falar a verdade e receber a absolvição. Naquele segundo, tudo muda. A luz volta, a proteção se reestabelece e o demônio que estava rondando de repente perde o chão. Porque alma em graça é solo santo. E em solo santo, o mal não tem onde pisar. Padre Pio via isso todos os dias. Pessoas chegavam destroçadas, oprimidas, com o rosto marcado por batalhas invisíveis. Depois da confissão, saíam transfiguradas, leves, radiantes. Ele sabia o que tinha acontecido. A graça tinha expulsado as trevas como quem abre uma janela, e o vento leva a fumaça. Por isso, se você quer ser intocável, comece aqui. Viva em estado de graça. Confesse-se. Evite pecado mortal como quem desvia de um precipício, porque pecado mortal não é escorregão, é abismo. É escolher sair da proteção e entrar no território inimigo. Mas enquanto você estiver do lado certo, enquanto a graça habitar em você, Satanás pode até latir, mas não morde. Agora vamos ao segundo tipo. E esse aqui, Padre Pio chamava de minha arma favorita. A segunda pessoa que Satanás não toca é quem reza o rosário todos os dias com devoção verdadeira. Padre Pio não tinha uma relação comum com o rosário. Era quase obsessão santa. Ele dizia: o rosário é a arma. Não apenas uma arma, mas a arma que vence o demônio e arranca almas do inferno. Não era frase de efeito, era relato de campo. Padre Pio rezava mais de 30 rosários por dia. Passava horas com aquelas contas gastas entre os dedos, mergulhado nos mistérios de Jesus e Maria. E cada vez que terminava um, sentia que uma batalha tinha sido vencida, que almas tinham sido libertadas, que o inferno tinha perdido território. O rosário não é mantra, não é repetição vazia, é corrente luminosa que amarra o inimigo e rasga os céus. Cada Ave Maria dita com amor é flecha incendiária, atravessando a escuridão. O demônio odeia o rosário porque não tem defesa contra ele. Quando alguém reza com fé, focado nos mistérios, algo invisível se forma ao redor dessa pessoa. É como se Maria estendesse seu manto sobre ela. E debaixo desse manto, nada de mal pode entrar. Tinha uma mulher que visitava Padre Pio regularmente. Ela estava sendo atormentada por pensamentos que a assustavam, pensamentos horríveis, especialmente à noite. Sentia uma presença pesada no quarto, algo que a impedia de dormir, de respirar direito. Foi até Padre Pio desesperada. Ele a olhou com aquela ternura que só os santos têm e disse apenas: reze o rosário antes de dormir. Segure as contas e não solte por nada. Ela obedeceu. Naquela mesma noite, deitada na cama, começou a rezar. No meio da segunda dezena, uma paz profunda desceu sobre ela, como manto quente em noite de inverno. A opressão sumiu. A presença pesada se foi. Ela dormiu como não dormia há meses, e a partir dali, nunca mais parou de rezar o rosário. As tentações nunca mais voltaram com aquela força, porque ela tinha descoberto a arma.
Mas aqui está o segredo. Não adianta ter rosário pendurado no retrovisor do carro ou guardado na gaveta da cômoda. Rosário precisa ser usado, precisa ser rezado, e precisa ser rezado com o coração, não só com a boca. Quando você medita nos mistérios, quando vê Maria segurando Jesus bebê, quando contempla a agonia no Getsêmani, quando se alegra com a ressurreição, algo acontece dentro de você. Sua mente se purifica, suas emoções se acalmam. Sua alma se conecta com o céu de um jeito que o inferno não consegue interromper. Padre Pio dizia que quando alguém reza o rosário, Maria está presente. Ela ouve cada palavra, e não só ela, mas um exército de anjos e santos. É como reunir um batalhão espiritual ao seu redor. E esse batalhão não deixa o mal se aproximar. Satanás não suporta ouvir: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, porque nessa súplica tem humildade. E humildade queima o demônio como ácido. Ele não consegue ficar perto de quem é verdadeiramente humilde. Então, cadê o seu rosário? Está no bolso, na bolsa, ao alcance da mão? Ou está esquecido, empoeirado, abandonado? Hoje mesmo, pegue ele. Se não tem, consiga um. Não precisa ser caro. Pode ser simples, de plástico. O que importa é a oração, não o objeto. Comece devagar. Se não consegue rezar os 5 mistérios de uma vez, reze uma dezena. 5 Ave-Marias já mudam alguma coisa. E conforme o hábito se formar, você vai perceber. A paz chega, os medos diminuem, os ataques perdem força, porque você não está mais sozinho. Você está sob a proteção da Rainha do Céu. E agora atenção, porque vamos falar do terceiro tipo. E aqui envolve o maior tesouro que existe sobre a terra. A terceira pessoa que Satanás não toca é quem recebe a Eucaristia com pureza e amor profundo. Padre Pio tinha uma devoção pela Santa Missa que chegava às raias do inacreditável. Ele dizia com lágrimas molhando o rosto: o mundo poderia existir sem sol, mas jamais sem a Santa Missa. Para ele, cada missa era encontro real com Jesus. Não simbólico, não apenas espiritual, real. Ele via o que acontecia no altar, via anjos descendo em formação, via luz envolvendo a hóstia, via Cristo ali, presente, vivo. Quando alguém se aproxima da comunhão com a alma limpa, quando recebe o corpo de Cristo com reverência, com fé, com amor verdadeiro, algo indescritível acontece. Jesus entra naquele coração. E quando Jesus está presente, o demônio não pode ficar. É impossível. É como tentar colocar trevas dentro da luz. Elas se dissolvem. Cada comunhão bem recebida é escudo invisível se formando ao redor da alma. É renovação completa. É encontro de amor que expulsa todo medo, toda sombra, todo mal. Padre Pio celebrava a missa como se fosse a primeira e a última vez. Demorava horas, porque em cada palavra, em cada gesto, ele estava vivendo o mistério da paixão. Via o sangue de Jesus sendo derramado. Via o sacrifício acontecendo ali, naquele altar. E quando chegava o momento da consagração, quando erguia a hóstia, milhares de anjos cercavam o altar. Ele via, não era imaginação, era real. As pessoas que assistiam à missa dele sentiam algo diferente. Sentiam o sagrado de um jeito que nunca tinham sentido antes. Mas Padre Pio também fazia advertência séria. Dizia: quantos se aproximam sem preparo e não percebem que estão ofendendo o próprio Deus? Receber Eucaristia em pecado mortal não protege, condena. É como receber presente sagrado com mãos sujas de lama. Deus não se ofende fácil, mas falta de respeito com a Eucaristia é grave. Por isso, antes de comungar, examine sua consciência. Se cometeu pecado grave, confesse-se antes. Não tenha pressa. A comunhão pode esperar. O importante é receber dignamente. E quando você recebe dignamente, quando seu coração está puro e você abre a alma para Jesus entrar, a transformação é imediata. Pode não ver, pode não sentir fisicamente, mas espiritualmente está acontecendo uma revolução. O corpo de Cristo é fogo,
fogo que purifica tudo que é impuro, fogo que ilumina tudo que está escuro, fogo que expulsa tudo que não pertence a Deus. E o demônio, ao ver esse fogo, foge aterrorizado, porque sabe que não tem poder algum contra a presença real de Cristo. Padre Pio dizia que se as pessoas realmente entendessem o que é a Eucaristia, passariam horas de joelhos diante do Santíssimo, porque ali está Deus, não lembrança de Deus, não símbolo, Deus mesmo, em carne, presente, esperando. E quando você passa tempo na presença dele, seja na missa, seja na adoração, você se enche de luz, vai se tornando intocável para o mal, porque quanto mais tempo passa com Jesus, mais você se parece com ele. E Satanás não pode tocar Cristo, muito menos quem está unido a ele. Então, da próxima vez que for comungar, faça com todo o amor que tiver. Agradeça por esse presente imensurável. Peça que Jesus tome conta do seu coração. Purifique tudo o que precisa ser purificado. Expulse tudo que não deveria estar ali. Confie. Naquele momento, você está sendo coberto por proteção que nenhum mal atravessa. Agora vamos ao quarto tipo. E pode surpreender você, porque não envolve grandes orações ou práticas complexas. Envolve algo que você pode fazer agora. A quarta pessoa que Satanás não toca é quem pratica a caridade silenciosa e sincera. Padre Pio dizia: a caridade é a flor mais bela que cresce no jardim do amor divino. O demônio odeia a caridade com ódio visceral, insuportável, porque caridade destrói a arma principal dele, o egoísmo. Quando você dá sem esperar retorno, quando ajuda sem ser visto, quando oferece seu sofrimento em favor de outro, está desarmando o inferno, está tirando do demônio o solo onde ele melhor trabalha. Egoísmo é porta de entrada para quase todos os pecados. Orgulho, inveja, avareza, ira, todos nascem do egoísmo. Quando alguém pensa só em si, cria espaço vazio onde o mal pode entrar e montar acampamento. Mas quando alguém vive para os outros, quando esquece de si para amar o próximo, esse espaço desaparece. Não há onde o demônio se agarrar, porque amor verdadeiro é o oposto de tudo que ele representa. Padre Pio praticava caridade de todas as formas possíveis. Ouvia confissões por horas sem parar, mesmo exausto e doente. Fundou a Casa Alívio do Sofrimento, hospital para cuidar dos mais pobres. Orava pelos que pediam ajuda, mesmo quando eram centenas por dia. Tudo sem buscar reconhecimento, sem querer glória. Fazia porque amava. E esse amor criava barreira que o mal não ultrapassava. Houve um homem que foi visitar Padre Pio. Estava sendo atormentado por pensamentos de vingança. Alguém tinha prejudicado sua família gravemente e ele queria retribuir o mal. Foi até Padre Pio buscar conselho. Padre Pio ouviu em silêncio e depois disse: vá até essa pessoa e perdoe. E não perdoe só com palavras. Ajude-a de alguma forma. O homem ficou chocado. Como assim ajudar quem fez tanto mal? Mas confiou no santo e obedeceu. Foi, perdoou, ofereceu ajuda, e o que aconteceu foi extraordinário. Os pensamentos de vingança desapareceram completamente. Ele sentiu paz que nunca tinha sentido. E mais, bênçãos começaram a chegar em sua vida de formas inesperadas. Porque o amor tinha vencido o ódio. E o demônio que estava alimentando aquele ódio não tinha mais onde se segurar. Cada ato de amor sincero é vitória do céu sobre as trevas. Quando visita um doente, quando dá comida a quem tem fome, quando perdoa quem te feriu, quando oferece palavra de conforto a quem está triste, você fere o orgulho de Satanás. Está mostrando que amor é mais forte. E o mal, ao ver isso, desvia o olhar. Não consegue suportar, porque luz do amor queima suas trevas como o sol derrete gelo. Padre Pio dizia que quando fazemos bem em silêncio, sem alarde, sem buscar reconhecimento, os anjos escrevem nossos gestos no livro da eternidade. Cada pequeno ato de bondade tem valor eterno, e esse valor constrói proteção ao seu redor. Constrói muralha invisível que o inferno não derruba, porque essa muralha não é feita de pedras, mas de amor,
e não há arma nas trevas que possa destruir amor verdadeiro. Então, o que você pode fazer hoje? Visitar alguém que está sozinho, perdoar alguém que te magoou, ajudar financeiramente quem está em necessidade, oferecer tempo, atenção, carinho, qualquer coisa que tire o foco de você e coloque no outro, e quando fizer, não conte para ninguém. Deixe que seja segredo entre você e Deus, porque caridade silenciosa tem poder que caridade exibida não tem. Ela é pura, desinteressada, divina. E agora, chegamos ao quinto tipo, o mais poderoso de todos. Preste atenção, porque o que vou dizer pode mudar sua vida para sempre. A quinta pessoa que Satanás não toca é quem se consagra à Virgem Maria e confia a vida totalmente a ela. Padre Pio tinha devoção profunda, apaixonada incondicional pela Mãe de Deus. Dizia: amem a Virgem e façam-na ser amada. Rezem sempre o rosário e ela jamais abandonará vocês. Para ele, Maria não era apenas santa entre outras. Era a mãe, a protetora, a rainha, a conquistadora do mal. E quem pertencia a ela estava completamente protegido. Consagração a Maria é ato de entrega total. É dizer: mãe, minha vida não é mais minha, é sua. Faça de mim o que quiser. Conduza-me por onde precisar. Proteja-me como só você pode. Quando você faz isso com sinceridade, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser você para se tornar filho de Maria. E quando Satanás olha para você, não vê mais você. Vê Maria. E ele não pode tocar Maria. Não ousa, não consegue, porque ela é terrível como exército em ordem de batalha. Padre Pio contou várias vezes como Maria o salvou dos ataques mais violentos. Houve noites em que o inimigo aparecia em formas horríveis, tentando fazê-lo desistir, tentando quebrar fé, coragem, esperança. Em cada uma dessas noites, Padre Pio chamava por Maria, e ela aparecia, não como visão distante, mas real, presente, poderosa. Cobria Padre Pio com um manto azul, e o demônio desaparecia em gritos de desespero, porque não tinha poder algum contra a Mãe de Deus. Maria é rainha das vitórias. Todos os triunfos sobre o mal passam por ela. Deus quis assim. Quis que uma mulher esmagasse a cabeça da serpente, e essa mulher é Maria. Por isso, quem está com ela está do lado vencedor. Não importa quão grande seja a batalha, não importa quão forte seja o ataque. Se você pertence a Maria, está seguro, porque ela nunca abandona seus filhos. Nunca. Tinha uma família sendo atacada espiritualmente. Objetos caíam sozinhos, portas batiam à noite. Havia medo permanente na casa. Tentaram tudo. Orações, água benta, padres para benzer. Nada resolvia. Então alguém sugeriu consagração da família à Virgem. Fizeram cerimônia simples. Reuniram todos em torno de imagem de Nossa Senhora. E cada um, do mais velho ao mais novo, entregou a vida a ela. Pediram que fosse dona daquela casa, rainha daquele lar. A partir daquele dia, tudo mudou. Os ataques pararam completamente. A paz voltou. A luz voltou. Porque Maria tinha tomado posse. E onde ela está, o mal não entra. Padre Pio dizia: quem reza o rosário com fé será acompanhado pela Virgem na hora da morte. E essa promessa não é pequena, porque hora da morte é o momento mais importante de toda a nossa existência. Ali, tudo se define. E ter Maria ao seu lado naquele momento é ter certeza de que você não vai se perder, que ela vai segurar sua mão e te levar até Jesus, que o demônio não vai conseguir te arrancar dos braços dela. Então, se ainda não fez, faça hoje sua consagração a Maria. Pode ser simples. Não precisa de cerimônia elaborada. Basta ajoelhar, olhar para a imagem dela ou simplesmente fechar os olhos e falar com o coração: Maria, eu me consagro a você. Minha vida é sua. Proteja-me, guie-me, não me deixe nunca. Sou todo seu. Pronto. A partir desse momento, você está sob o manto dela e o inferno inteiro pode vir contra você, mas não vai conseguir te tocar. Porque você não está mais sozinho. Pertence à Mãe de Deus.
Agora vamos juntar tudo. Você quer ser dessas pessoas que Satanás não toca? Então viva em estado de graça. Confesse-se regularmente. Busque pureza de coração. Evite pecado mortal como veneno. Reze o rosário todos os dias. Não deixe um dia passar sem meditar nos mistérios de Jesus e Maria. Comungue com amor. Receba a Eucaristia com reverência, fé, gratidão. Pratique caridade silenciosa. Ajude quem precisa, perdoe quem te feriu, ame sem esperar retorno e consagre-se à Virgem Maria. Entregue sua vida completamente a ela e confie que ela vai cuidar. Padre Pio advertia: o demônio teme a alma que reza, mas ri da alma morna. Não basta oração de vez em quando. Não basta rosário pendurado no carro ou imagem de santo na parede. O que protege de verdade é vida unida a Deus. É decisão firme de viver para Ele, não importa o que aconteça. É fidelidade diária, nos momentos bons e ruins. Porque proteção espiritual não é talismã mágico. É relação viva com o sagrado. E se você caiu, se pecou, se afastou, levante-se. Não fique olhando para o barro, olhe para o céu. Cada confissão sincera apaga a marca que pecado deixou. Cada lágrima de arrependimento é colhida por Maria e oferecida a Jesus como pérola preciosa. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A oração é chave que abre o coração de Deus. Quem reza de verdade já está protegido. Satanás pode rugir ao redor, pode tentar assustar, pode fazer barulho, mas não toca. Hoje, peça ao Espírito Santo que mostre em qual caminho você precisa caminhar mais. Talvez você já reze o rosário, mas precisa se confessar. Talvez já comungue, mas precisa praticar mais caridade. Talvez faça tudo, mas ainda não se consagrou a Maria. Não importa onde está, o importante é dar o próximo passo, porque cada passo em direção a Deus é passo que o mal não consegue seguir. E aos poucos, você vai se tornando uma dessas almas intocáveis, cobertas pela graça, protegidas pelo céu, temidas pelo inferno. E se sente que ainda não é uma dessas pessoas, comece agora. Não espere amanhã. Não espere semana que vem. Pegue seu rosário agora. Marque sua confissão agora. Faça ato de caridade agora. Consagre-se a Maria agora. Porque tempo é curto e batalha espiritual é real. Mas você não precisa ter medo. Porque se escolher caminhar com Deus, se escolher viver sob proteção de Maria, nenhum mal vai conseguir te derrubar. Você vai ver paz voltar à sua casa. Vai ver pensamentos escuros desaparecerem como neblina no sol. Vai ver luz de Deus habitar novamente em você, trazendo alegria, esperança, força para enfrentar qualquer dificuldade. Porque onde está Deus, o mal não permanece. Não tem como. É impossível. Sempre. Antes de terminar, faço o pedido especial. Se este vídeo tocou seu coração, se sentiu que essas palavras chegaram no momento certo, deixe um like. Esse gesto simples ajuda o canal a crescer e levar mensagem de esperança e fé para milhares que precisam ouvir. Compartilhe com 3 pessoas da família ou amigos que sabe que estão passando por batalhas espirituais. Você pode ser instrumento que Deus vai usar para mudar a vida de alguém. E se quiser fazer parte dessa missão de forma ainda mais próxima, considere se tornar membro deste canal. Com sua contribuição, conseguimos continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, que iluminam caminhos, que trazem palavras dos santos para perto de você. Juntos, formamos comunidade de luz, corrente de oração que o inferno não rompe. Cada membro, cada like, cada compartilhamento é vitória contra as trevas. E você faz parte disso. Agora, escreva nos comentários: Padre Pio, cobre-me com tua oração e protege-me do mal. Deixe também sua intenção, seu pedido especial. Pode ser por você, por sua família, por alguém que ama. Essa corrente de oração é real. Somos milhares aqui, rezando juntos, acreditando juntos, vencendo juntos. E quando nos unimos em fé e amor, criamos força espiritual que nada destrói. Lembre-se sempre: amor, oração e pureza são muros invisíveis que o mal não atravessa.
Padre Pio viveu isso, ensinou isso e deixou esse caminho aberto para você. Dizia: quem reza o rosário com fé será acompanhado pela Virgem na hora da morte. E quem morre com Maria não teme juízo, não teme o que vem depois, porque será recebido com amor, misericórdia, ternura. Por isso, não tenha medo. Se vive com fé, se ama sinceramente, se une ao coração de Jesus e Maria, Satanás não poderá tocar em você. Jamais, porque a alma que pertence a Deus brilha demais para ser alcançada pelas sombras. E quando chegar o momento da sua partida, o inferno vai tremer ao ver que nova luz sobe ao céu, que mais uma alma escapou, que mais uma vitória foi conquistada. Vá em paz, viva sob proteção do céu, caminhe com coragem, reze sem cessar. E confie, enquanto estiver com Deus, nada pode te destruir, nada. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e essa é a verdade que liberta, que protege, que salva. Que Padre Pio interceda por você, que Maria te cubra com seu manto e que Jesus reine para sempre no seu coração. Amém.